a ideia é pegar um pouco da parte de astrologia, mas como eu mesmo prometi uma astrologia esotérica, ligar com a teosofia e fazer esse processo de integração que, para mim, ela é o tempo inteiro é integração, né? Então, vamos lá. Os conceitos mais recorrentes ou comumente usados ou ouvidos sobre Urano é inovador, inventivo, especulativo. Urano pretende trazer criatividade, surpresa e até genialidade para tudo que toca. Rompe com os padrões estabelecidos de pensamento, criando mudanças súbitas e até mesmo radicais, substituindo o que era por algo novo e melhor. É o planeta do futuro, as novas tecnologias são seu domínio. Rege as explorações espaciais, a internet, os computadores, as telecomunicações, a aviação, as transmissões e o que é digital. Promove todo tipo de pesquisa pioneira na medicina e na engenharia, de transplante à clonagem, biologia e biofísica, assim como os raios-x, o laser e a tecnologia eletromagnética, a astrologia e as experiências mediúnicas, a acupuntura e outras formas de cura holística e homeopática. Então, esse é mais o tradicional que a gente escuta da astrologia, de Urano como inovador, como do futuro, como revolucionário, mas Urano é muito mais do que isso. Mas vamos começar devagarinho, vendo como é que foi esse processo de descoberta de Urano. Durante muito tempo, o homem olha para o céu e o que ele vê é o que ele acredita que existe. Então, como Urano, mesmo que o céu esteja muito claro, é uma estrela muito pequenininha, e Netuno e Plutão são mais difíceis ainda de enxergar, o homem acreditava durante muito tempo que o último planeta do Sistema Solar era Saturno. Mas, à medida que o homem foi desenvolvendo ferramentas, ele começou a enxergar mais longe. A gente tem aqui um exemplo de Galileu Galilei, alguém com Urano em Sagitário que queria usar ou ir muito mais além, né? E ele já começa a ter uma luneta de 30 vezes de ampliação. Então, enquanto que antes a Lua parecia lisa, agora a Lua já começa a ter crateras, já começa a enxergar mais como é que é a Lua. Mas foi bem mais tarde que o homem conseguiu desenvolver outras ferramentas para ampliar essa capacidade de visão dele. Então, William Herschel, ele era um alemão, então tem esse nome de Friedrich William Hersch, nascido em 15 de novembro de 1738. Ele é um músico durante o dia e um apaixonado pelo céu e pela astronomia que ele fazia como hobby à noite. Mas ele era curioso, dá para ver por esse Marte em Gêmeos e por essa questão toda que ele tem do mapa, ele queria saber mais. E ele começou, então, a modelar, e durante 3 anos ele tentou criar um espelho para o telescópio, ou seja, uma lente bem mais potente, até que ele desenvolve um telescópio semelhante a esse que tem no desenho, e ele começa, então, a olhar para o céu na constelação de Gêmeos, e ele olha, então, e ele vê que tem uma estrela lá que ela parece um pouquinho maior do que as outras. Nesse processo de olhar para essa constelação de Gêmeos, ele observou que tinha uma estrela, ela tinha um brilho diferente, ela parecia maior do que as outras, e ele primeiro, como ele colocou ali, uma curiosa estrela difusa, que era visivelmente maior que as outras, e aí isso nas anotações dele, né? Eu comparei a H Gemini e a pequena estrela no quartil entre Auriga e Gemini, e era maior que as duas. A suspeita de que seja um cometa. Isso ele diz aos 42 anos, né? A gente vê no mapa dele que ele nasce com Urano em Capricórnio, e é quase como se esse Urano já tivesse fechado ou fazendo uma oposição, toda a vida dele parece que está medida a nível de Urano, e ele olha, mas aí tem o lado dele escorpionino, esse Mercúrio escorpião, e ele não fala muito isso, mas ele comenta com outro astrônomo, e o astrônomo russo então diz, olha, começam a ver e vê que realmente é um novo planeta. E aí o que ele faz? Ele imediatamente dá o nome deste planeta, ele dá o nome de Georgium Sidus,
ou Estrela de Jorge, em homenagem ao rei Jorge III, que era o rei da Inglaterra, onde ele vivia naquela época, e o rei fica encantado. E aí, com isso, ele acaba promovendo ele a astrônomo. Ele larga, então, o cargo de músico que ele tinha e começa a trabalhar só com astronomia. E ele acaba sendo um grande desenvolvedor de telescópios. Ele constrói cada vez telescópios maiores. E a gente vê que ele vai, então, encontrar cada vez mais estruturas. Mas o pessoal começa a não gostar muito da ideia de que o planeta seja chamado com o nome de um rei. Segundo sugerem que ele seja dado o nome de Herschel, e aí depois alguém sugere assim, não, mas só um pouquinho. Se foi Júpiter, e depois o pai dele, Saturno, e depois o próximo, mais distante, Urano, o pai de Saturno. E aí, então, o planeta acaba sendo chamado de Urano. Nessa época, o que estava acontecendo? Entre 1760 e 1840 é considerado a primeira revolução industrial. E a gente começa a ver com esse início com Urano em Touro, que é o que está acontecendo também agora para a gente, né? Uma fragmentação da autoridade dos proprietários de terra. Então, todos aqueles burgos em que existia um proprietário e todas as pessoas que trabalhavam para as terras tinham que dar uma parte desse ganho para esse proprietário. O tempo todo era investido no trabalho na terra. As pessoas, na maioria das vezes, não tinham mais cultura, não tinham muito tempo de pensar, era só esse trabalho. E aí começa a surgir o quê? A invenção da máquina a vapor, começa a surgir todo um processo de que as máquinas começaram a ajudar o homem, e o homem, com isso, pôde ter mais tempo de lazer. Depois, com Urano em Gêmeos, né, com essa questão desse surgimento das máquinas a vapor, a força da burguesia, então, proprietários começaram a ter mais dinheiro, a ideia de que, por exemplo, antes era quem nascia de um jeito, como fidalgo, ou como rei, ou como nobre, era nobre a vida inteira. Quem nascia plebeu, era plebeu a vida inteira. Então, essa ideia de que, bom, eu nasci, é o meu destino, eu não tenho como mudar, o destino comanda, é Deus que manda em mim. Então, essa concepção começa a mudar. Então, ideias sobre direitos naturais do homem, independência das prerrogativas sociais de nascimento, classe ou herança social, começam a modificar. Com a questão do implemento do transporte a vapor, navios e mercadorias, também houve uma maior troca de produtos e cada vez mais, como eu comentei, um enriquecimento de umas classes que não eram nascidas da realeza, mas que começaram também a ter poder. Até porque, durante a realeza, a nobreza não trabalhava, mas o povo trabalhava, mas tinha que se submeter. Então, começa a ter poder, e esse poder gera outra concepção, há uma mudança de paradigma. Aqui a gente vê um Urano em Gêmeos, já uma modificação nas ideias. E quais são essas ideias? As ideologias e filosofias intelectuais desenvolveram o conceito de que o mundo deveria ser encarado como um produto da escolha e da ação do homem. Tratava-se de uma teoria da responsabilidade individual, onde fazemos o mundo em que vivemos. Ideias de democracia, um Estado governado pelo povo e para o povo, ideias conflitantes com o sistema vigente, a monarquia. Então, começou a surgir mais tempo, as pessoas mais abastadas começaram a poder descansar um pouco, poder conversar mais, começar a ter momentos de lazer, e o lazer gera tempo para pensar, tempo para se ficar mais culto, e, obviamente, as pessoas começaram a questionar se, de fato, elas precisavam o tempo inteiro se sujeitar. Nessa época também surgem duas revoluções fortes, uma delas os Estados Unidos. Teve uma guerra de 1775 a 1781 entre a Inglaterra e a sua colônia, né, os Estados Unidos.
eles acabam conseguindo, declaram independência, embora a guerra continue durante mais um tempo. É interessante que a guerra termina justamente no momento em que Urano é descoberto. E aí tem também a questão da Declaração dos Direitos Humanos, e onde todos os homens são livres e têm direitos iguais. Então, tudo isso eu estou colocando que são bem energias relacionadas com Urano. Então, aqui a gente tem o mapa dos Estados Unidos, existe uma lua em aquário, existe um processo forte de liberdade, até porque a liberdade é um conceito muito importante para os Estados Unidos. Outra revolução importante, e essa talvez seja mais significativa ainda, uma vez que ela tem todos os ingredientes relacionados com a questão já de preparação para a Era de Aquário, né? Então, a França, a revolução contra a nobreza também, inclusive o processo de guilhotinar a nobreza no sentido de realmente eliminar isso, buscando liberdade, igualdade e fraternidade. E eles comemoram muito a questão da queda da Bastilha, onde era o local onde eram colocados os prisioneiros que iam contra a nobreza. E a gente tem já nesse período, que já não é mais Urano em Gêmeos, mas um Urano em Leão, ou seja, a nobreza, ou o que de fato é essa nobreza, né? Esse Urano mexe com a questão da realeza. A nível de astronomia, a gente tem, não só com a descoberta de Urano, mas tem a Voyager 2, que foi lançada em 1977, e ela foi percorrendo o sistema solar e fotografando, registrando, e ela passa por Urano em 84, embora alguns locais digam que foi em 87, mas em torno dessa época, e ela faz várias pesquisas em relação a Urano. Hoje em dia continuam sondas também fazendo, mas eles se deram conta de que, apesar de Urano ter um volume muito superior ao da Terra, que a gente pode ver aqui, ele é basicamente composto de hidrogênio, hélio e metano, ou seja, gases, né? Depois ele tem uma camada pastosa de metano e o núcleo é de rocha e gelo. Agora, há pouco tempo, a NASA divulgou que esse gelo é um gelo muito mais gelado, se é que se pode dizer assim, do que a gente conhece como concepção de gelo no nosso planeta Terra. Até porque Urano está muito mais distante do Sol e, com certeza, a temperatura é muito mais fria. Urano tem uma particularidade em relação aos outros planetas que torna ele único, e mais uma manifestação do quanto ele gosta de ser diferente. Enquanto os outros planetas giram quase que na vertical ou com uma leve inclinação axial, como é o caso também da nossa Terra, aqui nessa inclinação, né? Urano gira com o eixo axial na horizontal. Então, ele gira sobre si na horizontal e também em volta do Sol, com essa direção assim. Então, é uma característica dele, o que é bem interessante se a gente pensar no campo magnético que ele gera, né? Ele faz uma troca de energias com a Terra diferente da maioria dos outros planetas. A maioria dos outros planetas há quase como uma igual energia ou campo magnético, que muitas vezes atritam ou se repelem. E o campo magnético de Urano, assim como de Vênus, eles fazem uma troca muito mais harmônica nesse processo. Uma curiosidade feita, houveram duas observações, como eu disse, que a NASA continua observando, e que, em relação a 2017, a última observação feita em 2020 mostra que Urano está aumentando a emissão de raio-x. É como se ele estivesse começando a trabalhar de uma forma diferente. Se tem a ver com o início da Era de Aquário, eu não sei, mas que dá para a gente especular e pensar que pode ser uma possibilidade, sim. Isso aqui que tem em volta, né, que a gente está acostumado a ver muito mais os anéis em volta de Saturno, Urano também tem anéis, embora sejam muito discretos em relação aos anéis de Saturno. A nível de mitologia, a história de Urano não é exatamente muito clara, até porque Urano
ele não figura muito na mitologia como alguém que interage depois com os outros deuses. E existem duas versões. Uma versão diz que Gaia era a deusa Terra, irmã do Caos, Tártaro e Eros. Esse Eros não é o mesmo Cupido de agora. Houve uma modificação ao longo da história dos mitólogos. E após o caos se dar por fim, surgiram os filhos desse, Nix, a noite, e Erebos, as trevas. Gaia conseguiu gerar sozinha Pontos, que é o mar, as montanhas e Urano, o céu. Essa é uma versão. A outra versão diz que Nix ou Nuit geram a Gaia, matéria, mater, mãe, feminino e criador. Né? Então, aqui a gente tem, de qualquer forma, independente da origem de Gaia, todos concordam que sim, que Gaia gera Urano, e a partir dessa união, Urano, então, se une a Gaia. E o que seria Urano? Filho da confusão elementar, antes da organização dos elementos do mundo visível, representa em nós a não diferenciação. Aqui é importante entender, esse mito está muito ligado ao processo da individuação. Então, sem forma e sem direção, a fenda do caos, o claro, emergindo do escuro, antes que a densificação da matéria primordial os transformasse em dia e noite. Então, se a gente pensar em cosmogênese ou gênese, é antes da dualidade, da diferenciação, ou como é que assim, realmente da forma, né, que aparece, isso ainda é Urano, né? Então, é como se fosse o divino começando a se manifestar, mas ainda não se manifestando no plano da matéria. Senhor do céu estrelado, Urano, o arquiteto da criação, cria os padrões ordenados do universo e visualiza sua criação imbuída de simetria e beleza. Nessa prancheta celestial, não aparecem falhas nem tampouco desarmonias, resultantes das imperfeições da moralidade. O que é a moralidade aqui? Já é alguma coisa que separa. Isso é bom, isso é ruim. Tudo é ordem e sistema. Tudo é perfeitamente autorregulado e segue seu caminho com elegante simetria. Uma visão do cosmos e potencial humano que sempre inspira nossas experiências. Então, aqui tem a ideação, o potencial. O Hesíodo, que é um dos poetas gregos, chama Urano de o senhor do universo. Então, é como se ele fosse o pai, né? Então, Gaia une-se ao seu filho Urano e concebe primeiro os 12 filhos, os grandes princípios que vão construir as bases arquetípicas da criação visível. Aqui, então, estão eles, ó. Sabendo que para os gregos, Urano é o céu azul escuro, no qual penetra a luz das estrelas, a analogia é evidente. Urano cria o universo visível da Terra, limitado pelas 12 constelações, os 12 signos do zodíaco. Então, a gente tem Oceano como Áries, Pai, Teia, luz divina em Touro, Hiperion, diferença em Gêmeos, Febe, luz visível em Câncer, Celsa, via em Leão, Reia, fecundidade, Virgem, Jápeto, inteligência, Libra, Teme, justiça, Escorpião, Crio, supremacia, Sagitário, Mneumósine, memória, Capricórnio, Crono, tempo, Aquário, e Tétis, mãe, peixes. Uranus, que também é uma forma de chamar Urano, não estava contente com os filhos que havia produzido, achando-os feios, grosseiros e deformados, de forma alguma aquilo que esperava para sua prole. E se a gente pensar que cada um dos filhos é um dozeavos da perfeição, é óbvio que nenhum deles é perfeito. Ele tinha em sua mente uma visão, a imagem ideal do que seus filhos deveriam ser. E, ao invés de permitir a sua existência, ele empurra cada um deles de volta para o útero de Gaia. Uma forma poética de dizer que ele os baniu para o mundo do inconsciente e impediu-os de ter uma vida expressiva, algo que todos nós fazemos como parte de nós, das quais não gostamos. Então, ele escondeu, não permitiu que eles começassem a se manifestar. Na verdade, é importante entender que enquanto Urano e Gaia, ou seja, o céu e a terra, ou o espírito e a matéria estão unidos,
não há brecha ou não há espaço para nada se manifestar entre os dois. Então, obviamente, toda e qualquer criação desses dois continua presa e sem poder se manifestar. No entanto, a história fala de que Gaia, sentindo dores atrozes com esses filhos ali dentro, ela pede ajuda, ela cria uma foice e o Cronos ou Saturno concorda então em ajudar ela. Quando Urano novamente se junta a Gaia, Cronos imediatamente decepa o falo de Urano, ou seja, castra ele. Então, o que a gente tem aqui simbolicamente? A separação entre o céu e a terra. Eles não podem mais se unir. O espírito e a matéria se separam. Então, a castração representa a dualidade, a brecha cósmica, e aqui a gente tem o início do tempo. Ou seja, Urano foi destronado pelo deus, o senhor Saturno, o senhor Cronos, o tempo. A gente vê aqui a questão da dualidade acontecendo no tempo e no espaço. Da mesma forma que Cronos castrou Uranus, Saturno decepa astrologicamente o impulso criativo e a potência de Urano. Então, aquela questão perfeita da divindade já não consegue mais se manifestar da mesma forma. A imagem traz em si uma guerra básica que existe na psique de todos nós. O impulso saturnino de manutenção e preservação entra em conflito com o impulso uraniano de ruptura, variedade e mudança. Saturno constrói, conserva e honra o que é conhecido e já tentado. Urano, em nome do progresso, quer derrubar e abrir espaço para o novo. E esse conflito que nós temos em nós, nem sempre facilmente é resolvido. As consequências da castração são retratadas claramente no mito. Uma parte do sangue caiu no chão, útero de Gaia, e deu à luz as fúrias, ou também chamadas geríneas, né? Cujos nomes se traduzem em cólera invejosa e represália. Ou seja, se bloqueamos ou reprimimos as mudanças exigidas por Urano, nascem as fúrias em nosso interior. Contudo, se decidimos obedecer aos nossos impulsos uranianos e romper com as estruturas existentes em nossa vida, é Saturno que estará zangado. Ele não pode mais nos anular, mas com nossa rebeldia, desafiando os status ou a ordem estabelecida das coisas, podemos descobrir que as fúrias são lançadas em nossa direção por aqueles que se sentem ameaçados por nossas ações. Então, ou a gente se priva da mudança e muitas vezes vem essa raiva interna, ou inclusive gera com essa repressão do nosso próprio eu e da nossa manifestação, doenças, essa própria fúria que eu coloquei, mas há uma somatização ou uma, como é que eu vou dizer assim, Urano tem muito a ver com problemas do pensamento, né? Estresse, realmente mexe muito com o sistema nervoso. Também, quando Urano passa em trânsito pelo nosso mapa, ele faz também a mesma coisa. Se a gente está flexível, se a gente está se movendo ou aceitando o novo, Urano passa tranquilo. Mas, se a gente está presa ou condicionado, pode sim gerar uma crise nervosa, pode gerar alguma doença, porque a gente vai somatizar isso. Da mesma forma, se a gente está bem, alguém a gente vai incomodar que está se refreando e que não consegue, então lança essa raiva para o outro que consegue. Afortunadamente, as fúrias não são a única coisa nascida do conflito entre Urano e Saturno. Cronos joga o falo desmembrado ao mar, onde ele se fundiu com a espuma e fez nascer Afrodite. Vênus, o princípio do amor, da beleza, harmonia, diplomacia e equilíbrio, pode nascer da tensão entre as forças de homeostase saturninas e as forças de ruptura e mudança uranianas. Seu nascimento indica a possibilidade de apresentar novas ideias e alternativas de uma forma habilidosa e diplomática que não será tão ameaçadora para a ordem estabelecida das coisas. Então, Vênus dá esse meio de campo, né? Nem tanto rigidez, nem tanto um rebelde sem causa,
A gente pode achar um meio termo, e não é por acaso que Vênus rege Libra, ou seja, o equilíbrio entre os dois lados. A manifestação após a divisão. Aqui a gente, embora eu tenha colocado o tal, e o tal é a dualidade, mas uma dualidade equilibrada, isso aqui é um modelo ideal. Nem sempre a gente consegue ter essa questão de harmonia nesse processo. Os princípios se encarregam da obra criadora, ou seja, os filhos todos de Urano e Gaia, e sua correspondência com os signos do zodíaco. Mas existe a divisão entre o masculino e o feminino. Então, aí tem as histórias que os irmãos casam entre si, alguns, outros casam com outros deuses ou divindades, e eles vão, então, se manifestando e gerando a continuação ou a cosmogênese relacionada com a parte dos deuses, ou também as energias que vão surgindo na matéria. Urano representa o tempo não condicionado, a eternidade atemporal, como a manifestação inicial do caos, perdeu o poder em virtude da castração. O universo da infinitude, o parque de diversões da mente divina, subitamente passará a ser finito sob o poder do tempo condicionador representado por Cronos. Então, diziam que o reinado de Urano era de paz, de harmonia, de criatividade, mas o reino de Cronos, que sucedeu, foi difícil, foi desafiador, e ele então se tornou o poderoso senhor do tempo. Urano tinha perdido o poder e não podia criar espontaneamente por meio da vontade, por ter perdido o canal por onde suas sementes e ideias fertilizavam a matéria. A rebelião dos novos deuses teve êxito, à custa, porém, da liberdade da criação. O predomínio de uma vibração mais pesada de matéria sobre a vibração mais leve do espírito é o resultado dessa batalha. A constante luta natural entre o velho e o novo, a integração de novas ideias e os padrões estabelecidos da vida e da consciência, que é a temática subjetiva à história da evolução. Aí está simbolizada a descida à matéria do arco evolutivo do espírito aprisionado pelas limitações de Cronos-tempo. Inclusive, a gente sabe que depois ele também tem medo de ser destronado, e o que ele faz? Cada filho dele que nasce, ele devora. Assim como nós somos devorados pelo tempo quando nós estamos numa vibração de Saturno, né? Então, ele acaba sendo destronado por Júpiter, mas a simbologia do tempo para nós. E o que é o símbolo de Urano? Na verdade, existe mais de um tipo de símbolo de Urano. Esse aqui é o mais conhecido. Se a gente lembra que são três componentes que integram um símbolo. Um círculo, que é relacionado com o espírito, o semicírculo, que é relacionado com a alma, e a cruz, que é relacionada com a matéria. Então, a gente tem Urano, incitador de vida. O glifo para Urano nos diz que as vibrações do planeta contêm o elo de ligação entre a alma do indivíduo, um semicírculo, no caso a da esquerda ou da direita, e a alma coletiva da humanidade, o outro semicírculo. Então, aqui há uma ligação entre a minha alma e a alma da humanidade. Os dois semicírculos situam-se a cada lado da cruz, significando que a fusão da consciência pessoal com a do grande coletivo conduz ao desenvolvimento sobre a Terra, que auxiliará na evolução superior do homem, o pequeno círculo do espírito, que é o círculo abaixo. Então, Urano diz que sim, eu evoluo através da relação minha com a humanidade. Mostra a maneira como o indivíduo pode libertar-se das cadeias da personalidade. O que é personalidade? Os três corpos, o físico, emocional e mental, ou seja, o ego inferior. Aponta o rumo para formas particulares de autoexpressão original. Existem outros símbolos também. Um é quase que a Lua, mas ele, na verdade, é mais o H, e o outro é esse círculo com um ponto no meio e a flecha para cima. Então, Emma de Marcheville, quando ela escreveu esse livro, ela não estava satisfeita com esse símbolo aqui, que era o mais usado, e ela não achava certo Urano ser representado pelo H do seu Herschel, ou seu descobridor.
E ela estava pensando num outro jeito de fazer o desenho de Urano. E ela pensou nesse aqui, e ela diz o seguinte: o círculo com um ponto central, representando a vida interna, emancipado por uma seta vertical, representando a força impulsiva, era um símbolo melhor para expressar a maneira de ser de Urano, que é aquele dinamismo para subir verticalmente. E ela conta que enquanto ela estava às 4 da manhã na casa dela pensando sobre isso, uma planta que ela tinha, a semente de repente dá um estalo, sai da sua casca e salta longe. E ela diz assim: e Urano é a força dinâmica da natureza que não quer que a semente caia sobre a mesma raiz, mas quer que ela pule para longe, quer o progresso, né? Então, esse dar-se conta de que se cai sempre no mesmo lugar é sempre a mesma coisa, mas esse ir além, transcender, é esse passo forte de Urano. Mas o que é essa individuação a nível de psicologia? Para Jung, o processo pelo qual a consciência de um indivíduo se individualiza ou se diferencia das outras é o processo de individuação. O termo individuação nos remete a um processo através do qual o ser humano se torna realmente um indivíduo psicológico, ou seja, ele se transforma em uma unidade autônoma e indivisível, ou seja, não dividido, e se tornando uma totalidade. Esse processo é a realização do si mesmo, do self. E aí vamos pensar assim, mas se eu estou no mundo dividido, se eu estou no mundo dual, como é que eu posso ser não dividido? E aí está esse início do processo de individuação. Segundo Jung, o si mesmo vai além. Ele busca a realização no campo espiritual, da arte e da religião, assim como no íntimo da alma, podendo ser vivenciado como um mistério profundo, sendo como uma manifestação do Deus interior, em que uma pessoa se torna um indivíduo, uma unidade, um todo separado e indivisível. O principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo. Velha e bem conhecida frase, né? Esse processo busca estimular o indivíduo a despertar o melhor de si mesmo e do outro, tirando do isolamento e estimulando o outro a empreender uma convivência coletiva maior e saudável. Tal fato nos ensina que o processo de individuação busca aproximar o mundo do indivíduo através do caminho do autoconhecimento. E aí, essa frase já era encontrada no Oráculo de Delfos, então não é uma novidade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então, a grande aventura começa olhando para si mesmo. Mas a teosofia vai muito mais além no que seja exatamente essa individuação. Leadbeater coloca que a individuação é a passagem da alma animal para o estágio humano a partir da evolução da centelha divina. Tal processo ocorre com os animais domésticos, quando impelidos pela poderosa corrente evolutiva, desprende-se da alma grupo do reino animal e passam a ser almas individualizadas no reino humano. O que são esses animais domésticos mais evoluídos de acordo com a teosofia? O elefante, o cachorro, o cavalo e o gato. Tá? E são esses. Por que eles são mais desenvolvidos? Porque eles têm esse contato mais direto com o homem, e seja no carinho, no amor, na gentileza que o homem dá como exemplo, seja na grosseria, na maldade, na judiação que alguns homens fazem, o animal acaba evoluindo. E chega uma hora que ele está pronto, então, para passar para a nova etapa. Mas como é que funciona isso? A gente tem esse processo de saída da unidade, a gente vai entrando na matéria, a mesma coisa que o mito de Urano, né? A gente passa pelo processo mineral, vegetal, animal, e depois, sim, essa separação em que a gente passa a ter uma consciência mais humana, embora a gente ainda esteja muito animal ainda dentro do processo de crescimento. Existem 7 grandes tipos de alma grupais.
Em cada alma-grupo existem incontáveis tríades inferiores. Cada tríade inferior está ligada a uma superior, que, por sua vez, liga-se a uma mônada. Então, o que é uma alma-grupo? Uma alma-grupo são vários tipos de vários animais do mesmo tipo, né? Cada um deles está em um local e essas informações vão sendo passadas para essa alma-grupo, que acaba tendo uma consciência que depois devolve para todo e qualquer ser daquela espécie, e há uma troca também com essa consciência mais superior, ou espiritual, que também ajuda essa alma-grupo a evoluir, e também, através das experiências desses animais na matéria, também há uma passagem para a alma-grupo e há esse upgrade de crescimento. Então, aqui a gente tem 3 tipos de conexão com a mônada. A gente tem o processo mais ideal de descida. Aqui ainda não existe uma manifestação no plano físico. Depois existe uma manifestação do ser no plano físico, mas a ligação com o plano superior ainda é muito pequenininha. Aqui quase nem aparece nada. À medida que vai havendo esse crescimento ou essa evolução dessa alma-grupo, aos pouquinhos o ser vai se tornando, vai passando para uma outra etapa e vai entrando, então, na questão do homem primitivo, que sim, começa, então, a se ligar com esse ser superior através dessa ligação aqui. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Então, está aqui a estrutura da alma-grupo, né? Então, a membrana mental da alma-grupo, onde está a tríade inferior, é atraída e sugada pelo vórtice superior, né? Desintegrando-se a tal ponto de formar partículas do terceiro subplano mental, o plano mental, unindo-se em delicadas películas, que é o envoltório do corpo causal primordial. Então, deixou de ser animal, individualizou no sentido teosófico e começou a ser um humano com um corpo causal, onde habita a alma, e aí, a partir daí, há uma ligação entre o espiritual e a matéria. Vou explicar mais adiante também. O impulso de fluxo divino, vindo do primeiro aspecto do Logos, com esse grande poder de atrativo, a tal ponto de formar um corpo causal, possibilita o aparecimento da autoconsciência na próxima encarnação. Então, quando encarnasse a tríade inferior, ou seja, o físico, o emocional e mental, não mais utilizará um corpo animal, mas sim um corpo humano, uma vez que já constituída uma alma individual, ligada ao Atma, Buddha e Manas, e um espírito, a mônada, agora crucificada na matéria. O Taimni coloca que a formação do corpo causal marca o nascimento da alma humana, e daí em diante a alma segue o processo da evolução humana de acordo com as leis da reencarnação e do karma. Como resultado da evolução humana, as qualidades que jaziam em condição germinal na alma vão despertando da latência para a potência, e o homem passa da condição de selvagem a de civilizado e dessa para o homem perfeito, obviamente durante muitas e muitas e muitas encarnações. Esse gradual desenvolvimento das características humanas e divinas é marcado pelo desenvolvimento paralelo do corpo causal, ou seja, aquele local onde está a alma e onde está recebendo todas essas informações de cada personalidade ou cada vida dessa pessoa. Então, ela teve experiências, essas experiências são guardadas no corpo causal, aí a pessoa morre, ou essa personalidade morre, vem uma nova personalidade, mais experiências, e assim o ser vai evoluindo. E o aparecimento de faixas de cores brilhantes, aliás, o que se mostra pelo aumento do tamanho de sua aura, o aparecimento de faixas de cores brilhantes e uma intensificação da luminosidade da aura. Então, à medida que o homem também vai evoluindo nessas experiências, ele também vai ficando cada vez mais conectado à sua alma e ele vai ficando com uma aura cada vez mais brilhante. Blavatsky coloca que muito grande é o mistério que se relaciona com os antecessores altamente espirituais do homem divino, que está dentro do homem terrestre. E o que exatamente é essa alma que as pessoas falam? O homem primordial, saído do corpo de seus progenitores espiritualmente sem fogo, descrito como um ser aeriforme,
não compacto e sem mente. Não tinha princípio médio que servisse de elo entre o superior e o inferior, o homem espiritual e o cérebro físico, porque não era dotado de manas. As mônadas que se encarnaram naquelas conchas vazias permaneceram tão inconscientes como quando se achavam separadas de suas formas e veículos incompletos e interiores. Então, o que acontece no início? Isso ainda na terceira raça, na época lemuriana, os responsáveis por construir o corpo físico do homem fecharam, organizaram tudo, mas o que funcionava antes de todo o espiritual trabalhar com a alma grupo e trabalhar com os animais, com as plantas e com as pedras, os minerais, não deu certo. Aquela casca continuava vazia e o espírito não conseguia se comunicar diretamente com o corpo físico, ou o cérebro, como está colocado ali, né? O cérebro físico. O que acontece, então? Acabando de formar lentamente o quaternário, ficou constituído uma linda casa, por assim dizer, com escritos à espera do inquilino. Foi nessa ocasião que espirituais, isso são elementais extremamente elevados, inteligências vieram à Terra e foram habitar o quaternário humano, isso é, o homem sem mente. Então, aqui há uma conexão na metade da terceira raça lemuriana e parte da quarta raça atlante, em que esses seres serviram de conexão entre o espírito e o corpo físico, emocional e mental desse ser que estava surgindo. Embora Annie Besant coloque que era uma linda casa, na verdade, se a gente for comparar com os padrões de beleza de hoje, não era exatamente um ser muito bonito. Ele tinha, essa é uma representação de um clarividente, ainda tinha essa forma muito animal, essa mandíbula extremamente grande e um cérebro muito pequeno ainda. Mas, se a gente for pensar entre o que era enquanto animal e enquanto essa nova expressão de manifestação, era um grande upgrade. Assim se encarnaram os chamados Manasaputras, que ficaram sendo os habitantes das formas humanas da Terra. E são eles que, tomando o corpo de época em época, constituem os egos que se reencarnam, os manas, as individualidades persistentes, ou o quinto princípio do homem. Então, aqui teria o corpo causal, na parte do mental superior, enquanto que aqui estão os corpos que a cada encarnação voltam novos. Manasaputra é o que podemos chamar o seu nome histórico, o nome que dá ideia da sua entrada na humanidade, num dado momento da evolução. Manas é um nome comum que designa a natureza do princípio assim definido. O indivíduo, o eu ou ego. É uma designação que implica o fato de que esse princípio é permanente, que não morre, que é o princípio que individualiza, diferenciando-se no pensamento de tudo que não seja ele próprio. O sujeito, na terminologia ocidental, como oposto objeto, o ego superior. Contraste do ego pessoal, que a gente chama também de ego inferior, a que nos vamos referir. O ego que se reencarna deriva sua importância do fato de ser o princípio que continuamente toma corpo e assim reúne na sua própria experiência todas as vidas passadas na Terra. Dão-lhes ainda outros nomes. Aí tem eu superior, anjo solar, agnisvatas, em várias denominações, em várias religiões. Essa natureza misteriosa, proteica, além de qualquer compreensão, e é quase indistinta em suas correlações com os outros princípios, que é a coisa mais difícil de compreender e ainda mais difícil de explicar. Manas é um princípio, e, no entanto, é uma entidade e uma individualidade ou ego. Ele é um Deus, e aí está entre aspas, e, no entanto, está condenado a um ciclo infindável de encarnações, sendo responsável por cada uma delas e tendo que sofrer por cada uma delas. Ou seja, ele se compromete, através dessa ligação do espírito com a matéria, a fazer com que essa matéria, ou esse ser, se evolua. Mas ele está preso a essas experiências. Enquanto essa pessoa não passar para um estágio superior, ele ainda vai continuar ajudando vida após vida, esses seres. E aí eu coloquei o mito de Prometeu, que justamente representa esse ser acorrentado,
que trouxe, né, roubou o fogo dos deuses para trazer para a humanidade começar, então, a evoluir. Mais uma vez aprisionados, suas essências se tornam duais. Isso quer dizer que os raios da mente divina eterna, considerada como entidades individuais, assumem um atributo duplo. Então, essa alma, enquanto ela passa as experiências, aliás, as orientações para que esse ser evolua do espírito, ela também guarda ou vai absorvendo todas essas experiências de cada vida na personalidade, para que vá se formando esse ser a partir dessas experiências. Um Deus não é uma deidade universal, mas apenas uma centelha originada do oceano único do fogo divino. O nosso Deus interior, ou nosso Pai em segredo, é o que chamamos o Eu Superior, o Atma. O nosso ego encarnante era um Deus originalmente, assim como eram todas as emanações primevas do princípio desconhecido único. Mas desde a sua caída na matéria, tendo de encarnar por todo o ciclo em sucessão do primeiro ao último, ele não é mais um Deus livre e feliz, mas um pobre peregrino a caminho de reconquistar aquilo que perdeu. Então, aqui a gente vê um ser que foi castrado e que vai tentando voltar à sua divindade. E aqui tem uma outra forma de mostrar, então, o local onde está esse ser e a parte do corpo causal, junto com outros atributos, aqui os corpos da personalidade e aqui a parte do espírito. Então, ele fica fazendo essa ponte. Então, o corpo causal cresce de um lado pelo impulso vindo do físico, astral e mental, e do outro lado pelas forças espirituais agindo sobre ele e provenientes dos planos búdico e átmico. Se a personalidade alinha-se com os interesses do ego, e por esse pode ser utilizada para seus propósitos mais elevados e mais amplos, a encarnação será um grande sucesso, e as experiências da personalidade permitirão uma rica colheita para o uso e desenvolvimento do ego. Ou seja, se eu conseguir me conectar com a minha alma, eu vou conseguir trabalhar ou realizar o meu Dharma. E aqui a gente está passando por uma fase, e não é por acaso, até porque a gente diz essa nova era, que eu falei da terceira raça lemuriana, eu falei da quarta raça Atlante, que seria essa aqui. A gente passou agora, aliás, já passou muito tempo, né, para a quinta raça, e a gente está no momento na quinta sub-raça da quinta raça raiz. Dizem os escritos teosóficos que cada número da sub-raça anterior que corresponde à próxima raça, ou seja, a quinta sub-raça da quarta raça foi um modelo para a quinta raça posterior. Assim como a sexta sub-raça vai ser um modelo para a sexta raça posterior que vai vir adiante. Nós estamos saindo da quinta sub-raça e a gente já vai vendo que aos pouquinhos já estão vindo seres da sexta sub-raça. Lentamente, mas estão surgindo. E o que é a sexta raça? Cada raça, a gente vê que desenvolveu um sentido. Então, a gente está na quinta raça e nós temos 5 sentidos. Tato, visão, paladar, visão e audição. Mas na sexta sub-raça, na sexta raça, a gente vai desenvolver a clarividência astral. A gente vai voltar a ativar a glândula pineal, que é essa glândula que percebe ou enxerga nesse plano astral, ou seja, do plano emocional. O plano onde a gente enxergaria, vamos supor, se a gente já tivesse essa glândula pineal ativada, a aura das pessoas, que tipo de emoção as pessoas estão tendo, e aí é muito mais difícil da gente esconder o que a gente está sentindo. Isso é o que chamamos de Era de Aquário. Eu trouxe esse pequeno texto em 3 lâminas do Djwhal Khul, falando do que é essa Era de Aquário e o que vai acontecer muito rapidamente com esses seres nesse próximo estágio. Então, isso está acontecendo agora, né? Uma intensificação da luz está se processando continuamente e está aumentando na intensidade que começou na Terra, mais ou menos ao tempo em que o homem descobriu os usos da eletricidade. Descoberta essa que foi um resultado direto dessa intensificação.
A eletrificação do planeta por meio do amplo uso da eletricidade é uma das coisas que estão inaugurando a nova era e que ajudarão a trazer a revelação da presença da alma. A gente sabe, embora haja uma série de críticas em relação à quantidade de Wi-Fi, de todos esse monte de pulsos e energias que estão o tempo inteiro no ar e que a gente está sendo atingido, mas isso está modificando o nosso eu e está acelerando algumas coisas e não é por acaso. Não tardará muito e essa intensificação se tornará tão grande que ela ajudará materialmente na remoção do véu que separa o plano astral do plano físico. A rede etérica divisória logo será dissipada. Isso permitirá um fluxo mais rápido do terceiro aspecto da luz. E o que é essa tela etérica? Ela fica no nosso corpo físico, separando o físico denso do físico etérico, ou seja, ela fica no quarto subplano e ela separa e protege o corpo físico de toda e qualquer percepção que possa ser muito forte dessa frequência, que possa abalar ou gerar um desequilíbrio físico. Nem sempre a nossa tela etérica está muito íntegra, e quanto menos íntegra ela estiver, mais a gente vai captar as energias que estão em volta da gente. Então, dizem que pessoas muito mais paranormais, clarividentes, né, elas têm essa tela menos sólida ou menos estruturada, e com isso permite essa passagem. Mas o que justamente está acontecendo é com essa ativação, essa tela vai se reduzir e a nossa percepção vai também se ampliar. A luz do plano astral, uma irradiação estelar, e a luz do próprio planeta se fundirão mais intimamente, e o resultado sobre a humanidade e sobre os outros 3 reinos da natureza não podem ser superenfatizados. Ela, por uma coisa, afetará profundamente o olho humano e o fará atualmente esporádica visão etérica um item universal. Ela trará para dentro do raio de nosso contato a gama de cores infravermelha e ultravioleta, e nós veremos o que no presente está oculto. Tudo isso tenderá a destruir a plataforma sobre a qual se apoiam os materialistas e a pavimentar o caminho, primeiro, da admissão da alma, como uma hipótese plausível, e segundo, para a demonstração de sua existência. Nós somente necessitamos de mais luz, no sentido esotérico, para ver a alma, e essa luz logo estará disponível e nós compreenderemos o significado das palavras. E, em tua luz, nós veremos a luz. No nosso estado mental habitual, somos constantemente habitados por tempestades emocionais que cobrem a realidade do mundo exterior. Pensamos o mundo em vez de vê-lo e projetamos sobre ele nossos desejos. Essa é a nossa maneira de nos separarmos de nós mesmos e de nosso sentido e de nos recusarmos a ser quem somos. Mas, se aceitarmos por um instante apenas sermos verdadeiros, totalmente sem julgar nossos sentimentos e nossas reações, o véu se levanta. Nossa atenção se torna total. Essa faculdade de atenção plena e inteira pertence a Urano e é governada pela hipófise, a glândula que corresponde ao chakra frontal, o famoso terceiro olho, que é o que a gente comentou agora, né? Um estado de lucidez total e uma presença absoluta, sem tempo e sem limite, em que tudo é evidente. Quem lembrou de Krishnamurti tem tudo a ver. Aqui a gente tem os 2 lados do cérebro da gente, que nesse processo de dualidade, embora a gente tente integrar eles meio que funcionam separadamente. E cada um desses hemisférios está conectado a um planeta. Então, a gente tem o hemisfério esquerdo relacionado com o planeta Mercúrio, que está relacionado com a aprendizagem, mas uma aprendizagem muito mais que vai sendo construída à medida que eu vou estudando, que eu vou conversando, que eu vou lendo. Então, são formados conceitos através da experimentação, da observação e da aprendizagem. Está ligado à sequência, tempo, análise, abstração, causa, uniforme, objetivo, subordinação, exterior, racional, causa um sentido. Então, ele é relacionado com a nossa parte mais racional ou mais material.
O hemisfério direito, ele está relacionado com Urano e também com Vênus. Ele está relacionado com a questão da arte, então, simultaneidade, espaço, síntese, concentração, associação, único, subjetivo, justaposição, interior, intuitivo e muitos sentidos. Aqui é uma aprendizagem que não é através de tempo e espaço, mas ela é instantânea, é o insight, é a intuição que funciona. Tá? Então, a gente tem esses dois hemisférios. Algumas pessoas são extremamente lógicas e têm preponderância do hemisfério esquerdo, outras estão ligadas mais ao direito e algumas têm o equilíbrio entre os dois. A natureza das ondas alfa e teta, que são essas ondas que a gente tem normalmente, como a gente está agora operando, funcionando o nosso cérebro nas ondas beta. Mas, dependendo da meditação, a gente pode, estando acordado, baixar essa vibração e baixar a vibração vai conectar com o nosso lado mais profundo. Então, a questão de conectar com o superior, no sentido da alma, e que é um dos objetivos da meditação. Então, a gente tem a alfa e a teta. Depois, a gente tem a delta, que é o que a gente consegue no sono profundo, mas não é toda hora que a gente está dormindo que a gente chega nela. Tem gente que tem problema para dormir, que se vira, não consegue chegar. Mas se eu não tiver pelo menos alguns minutos de delta durante o meu sono, eu acordo, mesmo que eu tenha dormido 8 horas de noite, eu acordo cansado. Eu preciso dessa conexão profunda. Mas a natureza das ondas alfa e teta e a associação com o cérebro direito, ou seja, aquele cérebro intuitivo e uraniano, sugere que através delas, ou de vias similares, que a pessoa recebe a energia e a vibração dos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, ou seja, aqueles planetas muito mais aprofundados. Essa assimilação consciente ainda é feita apenas por uma minoria que conseguiu sintonizar-se com os padrões totalizadores do hemisfério direito, ou seja, aqueles que conseguem criar, que têm um lado mais rebelde, mas não rebelde no sentido de briguento, mas que se permite essa liberdade de ser autêntico. Né? Os demais recebem essa vibração como projeções do inconsciente, manifestadas como destino. São o padrão do coletivo. Então, eu tenho aquele momento daquele Urano naquele signo, e toda a minha geração tem. Então, eu tenho essa característica, porque eu nasci, ou seja, o destino me colocou naquele momento. Esses planetas espirituais, que são esses Urano, Netuno e Plutão, aparentemente também provocam oscilações nas ondas cerebrais, que desmantelam os rígidos padrões estruturais dentro do indivíduo e da sociedade e acabam provocando algum tipo de mudança profunda. Então, quanto mais eu me abro para receber essa energia, obviamente, mais essa mudança se acontece. A inter-relação entre corpo, cérebro e mente também se verifica na incipiente percepção de que a qualidade e a natureza dos pensamentos, das atitudes e das emoções pode alterar o equilíbrio e a natureza da química cerebral. As mudanças paradigmáticas envolvem novas formas de percepção e compreensão que explicam nossas experiências da realidade de modo mais preciso e satisfatório. Essas mudanças geram crises, até porque cada vez que eu mudo a minha forma de perceber, cada vez que eu entro em conflito com o que eu acreditava e eu passo a acreditar, há uma crise para ver se realmente isso é verdadeiro para mim. E esse novo paradigma inclui o conhecimento e informação do paradigma anterior, ou seja, eu integro, mas destrói as barreiras da limitação que eu tinha até aqui eu vou, mas a partir daí eu não vou. E essa eliminação gera ou cria teorias e explicações mais abrangentes. Então, à medida que eu vou evoluindo, obviamente, eu vou tendo crises, eu vou mudando os meus paradigmas, mas eu vou ampliando a minha área de limitação. Urano é conhecido como o senhor da via oculta, refletindo também sua condição de primeiro pai, quanto sua posição como primeiro planeta de mistério dos espaços transpessoais, o Hierofante, o revelador oficial dos sagrados mistérios e cerimônias, o sacerdote iniciador. É o alto planeta do ocultismo, porque cobre aquilo que é essencial,
esconde o que precisa ser descoberto e, no momento certo, transmite o conhecimento do mistério oculto. Basta a gente se conectar a ele, ou basta a gente se permitir sair desse limite imposto. Como hierofante, Urano supervisiona a ação do anjo solar, a alma, sobre a personalidade do aspirante até a terceira iniciação. O impacto total da natureza elétrica de Urano é sentido durante os últimos estágios da via, quando a alma do iluminado é levada para o solo ardente, onde ocorre a quinta iniciação e a saída da roda de samsara e a libertação. E aí não só a libertação do ser no plano da matéria, mas também a libertação da necessidade de fazer a ponte da alma, uma vez que a gente passa a se conectar diretamente ao espírito. Então, a gente não necessita mais desse processo de auxílio da alma. Urano, a nível esotérico, é regente de Libra, no nível da alma, e ele é um planeta que rege o sétimo raio. A missão de Urano é despertar a vida na forma, destruir todos os ídolos, destronar a superstição, expulsar os mercadores do templo e levar-nos por força a compreender que existe um Deus interior, a divindade habita no íntimo do homem, que é a nossa alma. O que é o sétimo raio? Existem, obviamente, os outros 6, mas o sétimo raio, especificamente o de Urano, é o raio da ordem cerimonial e da magia. É o raio, é o sétimo raio, e as energias da era de Aquário, que ele estimula, começaram a entrar em manifestação no atual ciclo mundial no ano de 1675, enquanto as influências do sexto raio e da era pisciana estavam apenas começando a declinar. Conforme as energias da nova era começam a obter mais intensidade de expressão, as características do sétimo raio tornam-se cada vez mais aparentes para todos nós. E esse é um raio criador, e esse cerimonial e magia não necessariamente é o que a gente relaciona com cerimonial e magia, mas sim o cerimonial e a magia são práticas concretas de algo que a gente acabam fazendo com que a gente acredite mentalmente nas possibilidades. Então, muita gente necessita do ritual para que a magia da mente opere. No entanto, se eu começar realmente a entender que o foco do meu pensamento potencializa que eu sou um ser criador, cada vez mais eu consigo equilibrar o meu eu e potencializar o meu pensamento, menos os rituais externos, né, são necessários. Cada vez mais porque eu tenho essa potência criadora, cada vez mais eu posso realmente realizar. E é o que a gente cada vez mais está entendendo com a física quântica e com essa nova ideia de que a nossa mente é extremamente poderosa. Então, aqui só para lembrar, para conhecer, cada raio é regido por 2 planetas, com exceção do 5º raio Vênus e o 7º raio Urano. À medida que a potência das energias de Urano, 7º raio, se identificar e o terreno ardente da mudança for transposto, a qualidade da relação passará para o primeiro plano da consciência, emergindo daí uma atitude nova e inclusiva e o mistério da polaridade sexual. Jung indica a necessidade da integração das qualidades do sexo oposto na consciência individual por intermédio da instauração do relacionamento da ânima e do ânimo. É uma nova relação entre os polos positivo e negativo da vida. Ou seja, é a dualidade que volta a ser integrada. Isso realmente é a individuação, é o não estar mais dividido. É o meu lado personalidade, meu lado espiritual começam a se unir. Construir o ideal utópico do reino dos céus na Terra. Ou seja, Urano volta a se unir a Gaia.